Olá! O antagônico de hoje recebe o advogado Valério Saavedra, que vem falar sobre a candidatura, falar um pouco da sua história também. Valério, obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o convite do antagônico. E eu tenho que começar te apertando. O jornalista começa, ele começa. Vai apertando. Vamos apertar. Valério, por quê? Como é que você decidiu aí ser candidato aí à vaga pelo quinto? Evandro, Essa vaga de baixo. primeiro eu quero agradecer o convite que me foi externado por você e pela Josiane para estar aqui, né? Falando sobre um pouco do quinto, falando um pouco da minha história, né? E diretamente à sua pergunta, a realidade é uma só. Essa é a terceira vez que eu me inscrevo para concorrer ao quinto constitucional, né? É aquela sensação de que você está muito mais experiente, muito mais preparado. E a gente sabe que uma eleição como essa é uma eleição diferenciada, né? E a gente tem que ir caminhando passo a passo. São várias etapas, nós fizemos a inscrição, agora tem um conselho que vai tirar os 12, né? Dos 12, 6 mulheres, 6 homens, quem vai optar é a classe, é a advocacia paraense, e depois o tribunal, e por último, né, o governador, ou seja, o governo do estado do Pará. Eu sigo com tranquilidade, não vejo um bicho de 7 cabeças, né? A experiência do dia a dia, não só da advocacia, mas a própria experiência das candidaturas anteriores me deixam mais tranquilo. Valério, essa. Falou em terceira? É terceira. Terceira, olha, tu vai pedir música no Fantástico, hein? Não, Já parece assisti. Então, mas como é que foi, Valério? Então, já tem bastante experiência nisso. Essa última, essa penúltima agora, que tu também participou, participei, não só né? eu, como outros colegas que agora estão concorrendo, né? Eu tiro até título de exemplo. Na primeira que eu concorri, o colega que se sagou desembargador concorreu por 3 vezes ou mais, salvo engano. Então, é uma coisa que vai se desenvolvendo, né? É um sistema político institucional, mas que é diferenciado, Evandro, a gente sabe disso, né? Porque essas fases todas, a gente não sabe quem vai chegar ao final disso. Só espera que seja o melhor, que seja aquele melhor para a advocacia, né? Que seja Seja uma pessoa preparada. preparado, um advogado realmente atuante, que conheça o fórum, conheça o mecanismo do judiciário, tenha experiência. Não. Valério, eu tenho que te perguntar isso. Você é filho da desembargadora aposentada. Sim. Isso pesa digamos assim, Olha, para eu vou te você? dizer, a gente não pode descartar a filiação, né, mãe nem pai, nunca. Hum. Mas eu te digo com tranquilidade, sabe? Uma coisa, como dizia o Final de Serrão, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não diria que ela se envolveria, como nunca se envolveu. Questões de ordem profissional, de ordem pessoal, minha mãe nunca se meteu e não teria esse desatino de fazê-lo, nunca. Tá? Quem a conhece, há pouco que a conheceu, do exercício da profissão e do caráter dela, nunca faria isso. Mas eu digo que o nome pesa. Foi só Não, isso que eu me referi. o nome pesa, mas eu te digo o seguinte: o que pesa realmente são as prestações de serviço. O que você fez, o que você tem feito, qual a sua história, cada um tem a sua história. Qual é a sua história na advocacia? Qual é a sua história na defesa do direito, das prerrogativas, na defesa da advocacia, da cidadania? Vendo sempre o melhor, vamos dizer, para o jurisdicionado. É isso que pesa. Nesse tempo, essas três tentativas, aí, essa terceira, muda muita coisa, Valério, desse modo. Agora já houve uma mudança Já. nessa eleição agora. Nessa primeira, que o Quinto já tem essa experiência. Teve muita Oh, mudança. é, As coisas são sempre diferentes, né? tudo é uma dinâmica, né? É outra época. Tudo é uma dinâmica. A dinâmica por exemplo, desse fato da mudança que houveram de um digital para outro, este aqui é o que mais diferencia, tá? Este aqui ele começou com uma etapa logo dando poder aos conselheiros de escolher. Anteriormente, você ia para Primeiro para a classe, né? Primeiro para a para classe, advogados. depois você iria que os antigos chamam de sabatina e a verdade é arguição, né? Sobre o conhecimento técnico, sobre a situação ilibada, a conduta ilibada, o conhecimento. Mas a verdade é uma só, Evandro. A pergunta que tem que se fazer a todo e qualquer candidato. O resumo do questionamento do conselho, que é o único, tá? Por que você quer ser desembargador? Esse é o resumo
de todas as perguntas ou arguições que vão ser feitas, e você tem que saber explicar isso. Não, com certeza. Você tem que dizer a que você veio e por quê. E essa pergunta já te foi feita, com certeza. Eu mesmo me faço essa pergunta no dia a dia. É muito simples. Quando você tem um caminho, uma jornada, uma trilha profissional, você tem que ter primeiro carinho e amor pelo que você faz, tá? Qual é a principal função do advogado ou da advogada, né? É a defesa e a paz social. Então, quando você traz uma experiência de longa data, onde você realmente vê o sofrimento daqueles que lhe procuram, daqueles com quem você convive, porque você é advogado da hora que vai, que levanta e vai dormir, e às vezes nem cochila. Então, você tem que ter a realidade. Você tem que ter no seu coração levar a esperança àqueles que dependem realmente do judiciário. Um judiciário célere, um judiciário que possa receber o seu jurisdicionário, os seus colegas advogados, porque isso você pode esquecer nunca. Então, a minha intenção, a minha vontade é seguir num momento distinto da minha vida profissional, é encerrar aqui esse ponto e poder abranger, dentro do meu conhecimento e do meu sentimento, a uma experiência maior de como ajudar as pessoas, como deixar um legado para a sociedade. O meu interesse é esse. Agora, a gente falava agora sobre essas mudanças. Tu acha que foi melhor para a classe, digamos agora, antes, primeiro era os advogados, agora vai direto para o conselho para É, escolher esses primeiros desses 12. Qual a tua avaliação? não, eu acredito que foi para melhor. Por que que eu acredito que foi para melhor? Nós estamos agora um número de candidatos, um total de 29, Isso chama correto? atenção, são muitos É o que candidatos. chama atenção e faz o diferencial. Quer dizer, há aqui, na verdade, logo um crivo, né? Um crivo que não vai afetar, de certa forma, os outros candidatos. Por quê? Nós estamos lidando com a paridade, nós estamos lidando com a cota racial, né? E o que eu volto a repetir, esse momento de você fazer o crivo é aquele momento de você realmente tirar aqueles que têm a responsabilidade com o Estado Democrático de Direito, com a defesa e com a advocacia. É o atuante, é aquele que você vê nos fóruns, você vê nos julgamentos, você vê nas defesas, você vê em defesa de colega e de prerrogativas. Eu não tenho, particularmente, conhecimento com os outros, poucos que eu tenho, de alguns colegas, mas é aqueles que eu vejo e tenho amor, carinho, e sei que estão ali no batalho do dia a dia, nos fóruns, né? Estão fazendo suas audiências, estão esperando em portas de juízes e desembargadores para serem atendidos. Não aquele que me perdoe, os outros colegas que estão dentro de gabinete, assinando eletronicamente petições produzidas por outros colegas. Aí vem também a situação intelectual. Não basta você ser o advogado, você ser o empresário advogado. Você tem que ser realmente advogado, conhecer, levantar com uma tese, dormir com uma tese e se preocupar todos os dias o que você vai fazer no outro dia. Essa é a advocacia. Agora, nesse caso aí, são quantos conselheiros nós estamos falando? Olha, titulares, salvo engano, são 50 e poucos titulares, fora o suplente, né? Você retira dessa base a direção, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro e ali os que estão na área federal, né? Os conselheiros federais, então ainda podem ter voto, poder de voto os ex-presidentes, né? Agora, um tanto complexo agora, porque você imagina, em relação à eleição anterior, que eu acho que foram 11, 12, salvo engano, eu não lembro quantos foram inscritos, mas agora serão 29 candidatos batendo na porta dos conselheiros, né? E pedindo voto, né? Sabe o que eu acho disso, Evandro? Na verdade, eu acho isso aí brilhante. E quanto mais tivessem, melhor ainda. Eu, inclusive, recordo que na data da minha inscrição, antes eu já estava me inscrevendo como 18, e o número de mulheres, por exemplo, era muito menor do que a inscrição de homens. E eu fiz um convite no dia 23, quando eu fiz o convite às colegas advogadas que viessem compor também, né?
porque o quinto constitucional é uma conquista nossa, é uma conquista da advocacia. Então, quanto mais gente participando, maior aumenta o crivo, a possibilidade de você ter realmente alguém dentro do Poder Judiciário que possa somar. Quando se diz somar, somar com a sociedade, sem esquecer de onde veio É e isso. que um dia vai voltar. A gente volta daqui a pouco para esse segundo bloco da entrevista com o Valério Saavedra, mas antes eu quero dar um recado. No dia 28 de maio, Valério, você é nosso convidado. A Giovana Antonelli vai estar em Belém, vai estar no Hangar Centro de Convenções, fazendo uma palestra para as mulheres sobre empoderamento feminino, e todos estão convidados. Eu quero convidar aqui a todos os amigos da Rede TV, que é parceiro nesse programa, e aos amigos do Antagônico. Mas esse recado, esse convite, quem vai fazer é a própria Giovana. Olá, minhas empreendedoras guerreiras de Belém. Eu, Giovana Antonelli, vou estar aí com vocês no dia 28 de maio, no auditório do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas, palestrando para vocês. E eu quero convidar todas as mulheres para estarem junto comigo. Bora? Até lá! De volta aqui com o Antagônico Entrevista, essa conversa com o Valério Saavedra. Antes eu gostaria de fazer um convite para os amigos do Antagônico e os amigos da Rede TV. No dia 14 de agosto, que é o aniversário do Antagônico, uma grande festa lá no Mangueirão, com Raça Negra e o Paulo e o Ricardo estão todos convidados. Valério, você é nosso convidado, estaremos lá. Obrigado. Valério, vamos voltar agora aqui ao ponto, vamos voltar ao início, eu quero voltar aos primórdios aí, eu quero que você fale um pouco sobre você. Você que é candidato ao desembarque, mas fala um pouco da tua carreira, como é que você começou no direito, como é que foi o início da história? Tem alguns anos, né? Mas é sempre bom recordar. Alguns anitos. É bom recordar. Eu recordo que quando meu irmão primeiro fazia medicina na Federal, mas tinha uma paixão pelo direito. Minha mãe foi professora, Teu irmão gêmeo, não é meu isso? irmão gêmeo. Minha mãe foi professora primária, né? E depois fez o curso, foi advogada, advogou muitos anos na área trabalhista. E aquilo foi mexendo com a gente. Eu ia fazer história, meu irmão tentou não, estava fazendo medicina e recuou. Nessa época, a Federal, a Universidade Federal, era tanto difícil. Você, às vezes, passava anos e anos na faculdade e não conseguia alcançar o grau porque era muita greve, né? E eu decidi ir para o SESEP, e logo depois foi ser UNAMA. E o curso de Direito, eu lembro bem, saiu de 3 e ia para 4, e quando nós encerramos foi para 5. Então nasceu aquela paixão natural, sabe? Até digo para meus filhos também, que hoje são advogados, né? Todos dois advogados, que depois desse momento, quando a gente se reúne. São dois filhos? São 2 filhos. Estou com 2 filhos e 2 netas, né? E quando se reúne, quando é uma família voltada para o direito, para a advocacia, que não se fala outra coisa, tá? É do acordar ou levantar, né? É uma troca de experiência. Então, ali é a terceira geração e a gente trocando experiência. E esse amor cresceu, o meu amor pelo direito cresceu. É como você andar de bicicleta. Você vai andar de bicicleta, mas se você andar bem quando é a sua, tá? Você aprende até na dos outros, mas quando é a sua, você pegou. E eu lembro muito bem que eu fui fazer a defesa, um habeas corpus para um cidadão que ele fez um concurso. Isso está falando de início de carreira. Início de carreira, já na faculdade, porque tinha outra. Idos de quando? Nós estamos falando de 95, 96, por aí assim. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Impetrei um habeas corpus, mas ainda não tinha o grau, né? Porque qualquer cidadão pode fazê-lo. E tive um resultado excelente. Aí pronto, aí implodiu, né? Implodiu e veio subindo, subindo. E o auge desse meu início de carreira mesmo foi quando eu recebi um convite de um grande e grato amigo nosso, tanto seu quanto da Josiane, que foi o doutor Oswaldo Jesus Serrão de Aquino. Grande Oswaldo. Tá? Saudoso. Foi para trabalhar com ele numa causa muito grande e nós conseguimos essa causa e de lá nós construímos um escritório maior. Né? Nos unimos dentro de um escritório que seria uma atividade empresarial, voltada assim para
fazer o aconselhamento, vamos para monitorar os casos empresariais, né, e de seus componentes. E daí vieram várias causas, vieram júris, vieram causas de repercussão e a paixão vai aumentando. Eu lembro muito bem, e até faço essa comparação, porque essa minha escola que eu venho, que é do Serrão, é uma escola da ética, é uma escola do estudo. O Serrão parecia uma criança quando ele redigiu uma peça que ele chamava a gente para poder, com ele, ler, para entender, como se fosse a primeira. E assim, a gente vai adquirindo, aquilo vai passando para a gente pelo momento que a gente vive. E eu sou assim até hoje. Se eu produzir alguma coisa, uma tese ou alguma defesa, eu não me canso de ler. E é tão bom quando você pode dividir isso com alguém, tá? Agora, uma coisa é você navegar na advocacia, né? Você está no dia a dia, como você está falando, é uma paixão, é uma cachaça para É, você. Agora, tu estás preparado, Valério? Você sabe o que é o lidar todo dia, lidar com bater na porta do juiz, lidar, esperar um despacho do desembargador. sei. Existe uma diferença aí abissal, né? Tu acha que estás preparado, Valério, para passar por lá de Olha, lá eu e vou te dizer assim, ah, confessar, faz agora e vou. eu vou te confessar uma coisa, um sonho que eu tive. Foi por esses dias agora. Foi, acho que na quinta ou sexta-feira. Um sonho é um presságio, né? Ou ele pode acompanhar você, ou ele pode abandonar em qualquer momento. Vai depender muito do que você tem como certeza pessoal e você tem a certeza de que você pode alcançar. Eu estou falando apenas de um sonho, que eu estava adentrando, tá? Em uma das salas do tribunal, e logo na entrada, na recepção, eu vi um monte de advogado. Aí eu pergunto, quem chegou primeiro? É sério, Evandro, eu estou te dizendo. E pergunto para o outro, quem é o mais velho? Tá? Ah, Entendeu? Mas, olha, eu não vejo impossibilidade nenhuma de você receber um advogado, de você receber um colega, de você trocar uma ideia. Porque quando o advogado vai atrás de um desembargador, de um juiz, de um membro do Ministério Público, ele não vai para bater papo, ele vai para ser objetivo do que ele quer e o sofrimento do seu cliente. O que ele pretende com aquilo. Ele não vai lá para passear. Ninguém sai de casa advogado para estar perambulando pelo fórum. Tem muita coisa para fazer. é verdade. Me diz uma coisa, chegando, já estamos falando de vaga de desembarque, e um pouco da tua história também. Mas, no decorrer da carreira do estudo, tu pensaste em algum momento que geralmente o advogado, ou ele quer seguir a carreira, ou ele quer ser delegado, juiz ou promotor, tu nunca pensaste nisso e Não. nem fizeste concurso para isso, sempre foi Deixa eu lhe dizer. navegando A pela minha, a advocacia. minha turma, eu posso contar no dedo. Quem não é delegado de polícia, é juiz ou é Ministério Público, tá? Um exemplo, o Tourinho, fiz parte de um curso com ele, tá? Ainda na faculdade. Hoje E é hoje procurador. o procurador-geral. Juízes também, o juiz de Salinas também foi colega nosso, o presidente que é agora foi o presidente da MEPA, o O Seduvim, nível. o Líbio não, o Líbio Ah, depois sim. mais, Seduvim, o Maurício, a Heloísa Gato, que é também juíza, e outros que são promotores e aqueles que não são delegados de polícia, tá? Existe uma situação quando Eu você acho que está. tu é da turma do fundão. Tu sempre ficava na Não, tua e digo, rapaz, eu não vou, não. Vão lá que eu vou ficar por aqui. não, olha só, a gente age assim, não é pelo impulso, mas isso vem de dentro de você, tá? Eu nunca fui de acusar. A primeira vez que eu fui ser assistente de acusação, eu me dei mal, sabe? Então, o que eu quero é interessante que você até disse para a juíza assim, doutora, mas todas as vezes que eu estou defendendo, e nessa oportunidade que eu vou acusar, a senhora me pede para eu refletir para Foi. pôr em liberdade um cidadão, eu estou na assistência de acusação, Ah, com duas jovens advogadas defendendo, e eu dizendo assim para elas, pra mim, tu eu é não quero isso impedir não é para nada, mim. Isso não é para mim. eu não quero impedir nada, peçam a liberdade do cliente de vocês, que é isso que ele está esperando. Tá. Então, tu nunca quiseste nem seguir para ser juiz, nem promotor. Não, Apesar de muitos amigos teus, hoje, não, que você da mesma turma, com tu não. certeza. Uma vez tentei. Mas por que eu te pergunto isso? Porque agora, nessa vez, tu está Pois tentando é, desembargo, né? Não é verdade? isso é uma evolução. Deixa eu dizer onde parte essa evolução, tá?
Você tem um caminho. Todos nós temos uma história de vida, o caminho a percorrer, correto? Aí você vai excluindo esse caminho e você chega ao ponto de dizer assim, mas eu posso fazer mais. Eu tenho como fazer mais. Por que que eu vou fazer mais? Eu tenho conhecimento, eu tenho a prática, eu tenho a experiência, eu tenho o mais importante, é a vivência. Eu posso até ser inteligente, mas eu vou me tornar um pouco sábio. Então, você lidar com o público, você lidar com a pessoa, você lidar com o ser humano, deixa você mais experiente e sensível a certos fatos. Eu acho que o judiciário precisa muito disso. Precisa de pessoas que conheçam a prática, conheçam a doutrina, mas tenham sensibilidade. Nessas 3 vezes, não foi, essa é a terceira, foi candidato ao desembargo. Muita experiência. Tu acha que tu adquiriu muita experiência nesse tempo? Essas fases todas, eu não sei se já tinha, né? Não sei se desde a primeira, são todas essas fases, Valério? São todas essas fases. É que nessa houve a inversão, né? Agora, só nessa inversão. nesse ponto. Mas disso você tem que viajar, você tem que ir nas bases, conversar, ir atrás do conselheiro, todo esse processo. Mas veja uma Muita coisa, experiência nesse Evandro. caminho. Mas veja uma coisa, Evandro. Olha só, nós estamos vivendo a primeira fase, tá? Todos se inscreveram, 29. Eu não posso dizer quantos vão ser deferidos. Eu não posso dizer quantos vão por recurso. Eu não sei dizer a você quantos provaram a documentação. Nenhum deles ainda tem número exato. Alguns já têm, outros não. Mas eu não sei dizer se realmente todos eles vão concorrer. Então, tudo é uma fase. Agora, essa correria de bate-porta e vai atrás de advogado, eu vou repetir isso tudo de novo. Agora, tu fala de um ponto importante. Na eleição, na passada, né, que foram 12 ou 13, eu não sei, não me recordo agora. Mas não teve muita impugnação, não, né, Valério? Mas é porque não Porque se teve. você for bem, se não for, nós estamos com 29, né? Não, mas é porque a importância é o seguinte: você tem que ter 12 para poder tirar 6. Lá, na última, nós tínhamos 12, nós não tínhamos mais ninguém. Não houve a escolha da classe. Houve só apenas o conselho. Você tem que ter um número legal de 12 para poder. Se você não tiver 12, você não tem uma eleição. Aqui a diferença é que traz, porque você vai ter que ter 6 mulheres e 6 homens, ainda dentro da situação da cota racial e da paridade. Lá nós não tínhamos, não teve eleição. Tirando os 12, nós vamos ter eleição. A classe vai escolher. Ela que vai optar. E uma outra diferença importante, que eu acredito que já tenha sido dito para você aqui, é o voto. O voto agora vai ser um voto eletrônico, vai ser um voto, você vota de casa. A comunidade é essa. A gente tem que reconhecer que os locais de votação, às vezes, são de difícil acesso. E a pessoa votar de casa é uma tranquilidade. A gente retorna daqui a pouco para o terceiro e último bloco dessa entrevista, dessa conversa agradável com Valério Saavedra. De volta aqui na entrevista com Valério Saavedra. Eu quero convidar os amigos do Antagônico da Rede TV. Dia 20 de dezembro, Festival Antagônico de Música no Mangueirão, tá, Valério? E nessa noite vai ser muito especial. 20 de dezembro, anota na tua agenda, Valério. Na mesma noite, sim, com certeza. Fábio Júnior, Amado Batista, Fagner, João Bosco Vinícius, todos reunidos na mesma noite, um grande show no Mangueirão, na primeira edição do Festival Antagônico de Música. Mas vamos retomar a conversa com Valério. Valério, agora você está no jogo, você já está inscrito, já pode pedir voto, já está pedindo voto. Pode sim, já. E nós temos aí, Valério, nomes pesos aí concorrendo. Né? Temos o Luciana Gluck-Paul, tem o Anete Pena, tem o Jarbas agora, né? O que é que você me diz agora desse mano a mano? Está todo mundo correndo a hora de bater na porta do conselheiro para pedir voto, dessa primeira fase. Sim. O que você tem a dizer aí dos, não sei se eu posso falar adversários, mas isso é importante? Tu acha que todo mundo tem chance? Porque como você falava agora há pouco, né? Eu te dava exemplo que na eleição passada foram 12. Então agora temos 29. Então, tu acha que vai ficar muita gente pelo meio do caminho nessa fase de documentação? O que é que tu achas?
A bola está Esse contigo. momento é o momento que a gente tem que aquilatar e avaliar quem realmente está no jogo. Como você disse, o jogo vai começar, a E ainda bola tem a está questão em de campo. cota, né, Valério? A bola está em campo, né? Uhum. Então nós temos sim realmente nomes de peso, tá? E cada um deles tem a sua história, individualmente. Mas eu repito a você o que eu disse lá no início da nossa entrevista, né? Aqueles que têm realmente atividade, aqueles realmente que têm colaboração. Eu não vou dizer aqui, ó, causa espécie, ou talvez veja por aqui um nome feminino, ou talvez um nome masculino de força. Eu acredito que todos os colegas têm essa possibilidade. Eu vou praticar o que chamam de operação formiguinha. O que é que eu estou fazendo? Eu ainda não fui bater na porta direta de ninguém. Eu estou fazendo as minhas ligações, conversando com os colegas. Tu não bate na porta, o negócio chega pelo Não, WhatsApp. não, mas preste atenção, Evandro. Fulano, fosse aí. Preste atenção, Evandro, de uma coisa. Justamente por não saber quem vai estar habilitado, é que eu não vou cair nas farrelas de ir fazer Queimar pesquisa. largada. Tu não quer. Eu não vou queimar a largada. Eu tenho experiência para dizer, já passei por outras experiências. Então, tudo é uma etapa. É como você trabalhar em um processo. Você tem um rito próprio. Bom Então, você não bom vai cabrito pular o não rito. berra, né? Bom cabrito não berra, né? Você não vai pular o rito. O rito está dizendo agora, diz assim, olha, prudência é bom. Então, aguarde esse momento. Aí sim, faça o seu paiol e depois vá à partilharia. É assim que eu estou entendendo que vai funcionar a coisa. Porque eu não vou voltar depois, candidato já certo, e refazer esse caminho todo de novo. O que está sendo feito hoje, mais tarde é esquecido. Então, tudo tem uma proximidade de tempo para fazer. É isso que a experiência nos diz. Tá? Posso estar errado. A minha visão é essa. Agora, os nomes são bons nomes, não posso dizer nada dos colegas. Agora, olha só, Valério. Eu estava vendo que o processo realmente, respeitando todo esse rito aí, é demorado. Né? Só essa sessão aí, parece que todos são ouvidos, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. São todos ouvidos numa sabatina, numa sessão, só isso? São. Se serão 29, como é que funciona isso, Valério? Sim. Todos são questionados, como é que funciona? Todos são sabatinados, questionados separadamente dos outros. Os candidatos ficam. Isso é num dia, né? Isso é um dia. Certo. Os candidatos ficam todos isolados numa sala, só eles, sem comunicação externa. Na sequência, ou pelo número de inscrição, ou um sorteio já pré-fixado, eles vão sendo chamados um a um para serem arguídos. Há uma sequência de sorteio. Isso no conceito, estamos Isso falando no do conceito. conceito. Certo. Há uma sequência de alguns questionamentos que são elaborados ou sugeridos pela própria classe ou pelos conselheiros, no número, vamos dizer, de 10 questionamentos. Pode dar um spoiler aí, como é que funciona aí? O que se pergunta tu é candidato? O que Eles perguntar? querem saber sobre o seu conhecimento, mas conhecimento jurídico, conhecimento técnico, o seu aprendizado, o seu currículo, o que está no seu currículo. Mas o fundamental é o seu compromisso. Qual o seu compromisso com o Estado Democrático de Direito? Qual o seu compromisso com a advocacia? Qual o seu compromisso realmente com a cidadania, com aquele que possa vencer o seu jurisdicionado? Essa é a função primórdia dela, da arguição. Tá? Porque aqui, olha só, você pode ser um doutor, um doctor em qualquer área, tá? Vou te dar um exemplo assim. Eu já tive colegas trabalhando comigo que, eu sou doutorado. Vamos trabalhar juntos. Tá, a minha fase é essa, a sua fase é aquela. Faça a minha fase, mas quando chega na fase do doutor, ele me faz uma resposta à acusação por 2 linhas. Então, o que eu quero dizer? Não diminuindo, mas você tem que ter a prática. E nós, todos nós... na hora que o troço afundila, né? Aqui que você vai separar o joio do trigo, né? Na hora tem o seguinte, todos nós, advogados de atuação, nós nos conhecemos e os colegas nos conhecem, sabe quem tem a... Agora, vamos supor que passem todos em unidade ao problema do paciente, que vá 29, não sei se vai ser possível. Vai demorar esse processo, como você está falando aí, de arguição, que você está falando de todo mundo, isso é um processo demorado, né? Isso para um dia. Um dia. É porque não tens
1 hora, tu não estás numa sustentação, numa defesa no tribunal. Tu tem 3 minutos, coisas objetivas. 4 minutos para responder cada questionamento, no máximo 5. Ah, entendi. É Então, mais a pontual. celeridade é Entendi. pontual. O que vai Entendi. diferenciar é que as perguntas não se repetem. Pois é, vencida essa etapa. Depois disso, passou essa fase de inquirição, que são Isso. responde as perguntas, aí vai para a votação, é isso? Não, aí a direção vai publicar quem são os que passaram, tá? E vai marcar data para a eleição. Ah, do conselho. Não, da advocacia, de toda a Não, eu estou advocacia. falando ainda assim, como é que funciona a votação no conselho? Ah. O conselheiro vota, um conselheiro vota em todos ou só em um Não, e o todos, né? conselheiro pode votar. O que nós temos que tirar de lá, do conselho? 6 homens e 6 6 mulheres. homens e 6 mulheres. Então, os conselheiros. Os mais votados, é isso, né? Sim, as conselheiras. Os conselheiros têm que ter os mais votados. 12. Entre eles, 6 mulheres e 6 homens. Então, o conselheiro tem direito a 6 votos. Entendeu? Então, 6 votos. um conselheiro pode votar em até 6. Pode não Entendi. votar em 6, ou pode Ele votar pode só em 1. só em um, mas no pode- máximo 6, entendi. Agora, quando vai concluído isso, aí você vai ver o quê? Nós já temos a paridade que foi na inscrição. Agora nós temos a cota racial, tá? Isso é o outro ponto importante. Alguns colegas advogados e advogadas se inscreveram pela cota racial. Isso vai passar por uma análise agora, antes de homologar a inscrição, para comprovação se realmente você tem essa origem que você fala da cota racial, que é aí que é importante. Porque, veja bem, a cota racial, quando ela foi feita uma questão universitária. Por exemplo, não está diferenciada aqui, porque todo mundo vai dizer que é o pardo Que é ou é pardo e negro, preto, sim. né? Sim. Vai dizer que é isso. Mas a constatação disso vem através de uma origem. Às vezes se tirava pelo nome, né? E pela própria aparência. Vai haver um estudo, tem uma comissão para fazer isso. Eu não conheço a comissão, não sei bem como ela vai funcionar, mas existe. Então, se você tiver agora votos para entrar nessa lista, vou dizer homens, mas tiver 2, 3 da cota, está dentro. Se não tiver dentro da cota, está fora. Você está entendendo? Entendi. É assim. Então, tá. Passada essa fase, aí se marca, tirou 6, ou seja, daí já vão ficar 12, já sai o restante 29 que sai fora. São 17. Então, a partir daí, marca-se a data da votação, que tu falou que é importante agora, porque o cara vota de casa. Antes, como é que funcionava, Valério? Antes você tinha que as urnas, Ainda... muito interior ainda tinha urna Pois de é, lona. mas aí tu está falando só da primeira, que a última já foi assim também, né? O voto já foi, não é isso? Não, a última foi feita, não foi nas urnas, porque não houve eleição na última. Só houve os 12, só tinham 12 inscritos, os 12 subiram. Não houve tirou não houve consulta da classe. Então, essa é mais importante ainda, tem um papel mais importante, né, Valério? É porque o Conselho tirou 6 dos 12 e mandou para o tribunal. O tribunal tirou 3 e mandou 3 para o... Então, Valério, veja bem, me corrija novamente se eu estiver errado. Então, está falando que essa agora, das 3 aí, a primeira que a classe vai ser consultada? Não, na primeira teve votação. Teve, tá? Mas há um diferencial aí muito grande que na primeira, nós tínhamos não só urnas eletrônicas, mas também tínhamos urna de lona, tá? E nessa aqui nós vamos ter tudo eletrônico. Todo eletrônico. Quer dizer, você acessa o link, você se identifica, você tem o seu cadastro lá e você tem a opção de voto. E tem um outro diferencial também, Evandro, porque eu vou escolher agora qual é o nome que vai para a urna, tá? Eu vou escolher Valério Saavedra, é o meu nome, e o meu número é esse aqui. Tá? Não tem que ficar aquele complemento todo, porque às vezes profissionalmente você é conhecido apenas pelo nome, prenome ou sobrenome. Então tem essa vantagem, virou como se fosse... Tu pode estar só Saavedra, no caso, ou só Valério. Pode, até onde eu estou entendendo, sim. Ou Valério Saavedra, utilizar Saavedra ou só Valério. Mas não pode ter coincidência, como também não pode haver coincidência de número. Porque no momento da inscrição, agora, você tem que optar. Você escolhe 2 números, tá? Um é o principal e o outro é o secundário. Se eu me inscrevi hoje, o Jarbas se inscreveu ontem, eu já escolhi estes números aqui, o Jarbas não pode mais escolher esses, porque eu fui o primeiro a protocolar o meu pedido de número.
entendeu? Entendi. Para não ter coincidência. Então, Valério, eu quero mais uma vez te agradecer a tua presença aqui, te desejar boa sorte, a caminhada é longa, e eu quero deixar agora as nossas câmeras para suas considerações, e para a hora de pedir voto é agora. Pois não, eu quero primeiro agradecer novamente, Evandro, o convite, quero dizer da importância do quinto constitucional para todos nós, o quinto que é uma conquista da advocacia brasileira, uma possibilidade de nós termos alguém que nos represente realmente no Tribunal de Justiça, nos tribunais, e quero pedir, logicamente, do coração, aqueles que queiram e tenham comigo as mesmas ideias, o mesmo pensamento da ética, da valorização da nossa profissão, dos direitos adquiridos, a proteção da lei maior que a nossa Constituição, que possa contar e venha um pouco conhecer da minha história e das minhas propostas. Espero por todos e por todas, no dia da eleição, com a certeza de que da primeira fase nós vamos passar. Um abraço, obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Obrigado. Eu quero agradecer a todos, agradecer aos amigos da Rede TV, aos amigos do site Antagônico. A gente retorna na próxima quarta-feira.